Algumas orações trazem paz, enquanto outras parecem desvanecer-se no silêncio. Para o padre Chad Ripperger, um sacerdote treinado para enfrentar as batalhas espirituais mais intensas, chegou a reconhecer essa diferença com clareza. Em lares onde o rosário é rezado com fé, ele próprio sentiu a presença de algo sombrio, uma sombra persistente que não se desvanece. Os fiéis perguntam: por que é que nada mudou? E por trás desta pergunta esconde-se uma mais profunda, uma inquietação que desafia a compreensão. Poderá uma oração concebida para afastar as trevas, de facto, permitir que permaneçam se for rezada da maneira errada? Ripperger não procura sensacionalizar, mas ao longo dos anos observou um padrão, uma forma particular em que muitos católicos rezam a Ave Maria, sem se darem conta de que esta prática deixa uma porta aberta, uma fenda que permite que o mal permaneça. Nesta mensagem, esse erro oculto será revelado. A paz nem sempre chega quando a oração é recitada de forma mecânica. Por vezes, a chave não está no que dizemos, mas em como o dizemos. E hoje, convido-te a explorar comigo este mistério. Se algo ressoar na tua alma enquanto escutas, escreve nos comentários: Maria, purifica o meu lar. Fica conosco, porque o que estás prestes a ouvir pode ser a razão pela qual o silêncio persiste na tua vida. Numa ocasião, o padre Chad Ripperger encontrava-se numa casa, observando uma família reunida a recitar o rosário com devoção. Apesar das suas orações constantes e sinceras, a opressão no lar não desaparecia. O ar permanecia denso, pesado, e a escuridão não se movia. O mal, como se tivesse assentado nas próprias paredes, não era afetado pela força das orações. Por quê? Porque, segundo Ripperger, nem todas as orações têm poder. O inimigo não se inquieta com o som. Não o preocupam as palavras repetidas, nem os ritmos da oração. O que realmente o faz tremer é a fé genuína. A presença da fé é o que atemoriza os demônios, não a quantidade de palavras. Podes rezar as orações corretamente todos os dias, mas se não tiveres fé no que dizes, permaneces espiritualmente vulnerável. As orações vazias, ditas sem o coração presente, perdem o seu poder. A repetição vazia, esse hábito que por vezes nos leva a rezar sem pensar, não é o que afasta o mal. Como Jesus advertiu em Mateus 6 e 7, não useis de vãs repetições. As palavras não são más em si mesmas, mas quando são recitadas sem fé, convertem-se em ruído sem poder. A verdadeira diferença reside em entender que a oração não é apenas um ato rotineiro ou mecânico. Não se trata de simplesmente cumprir com uma lista de tarefas espirituais. A oração, na sua essência, é uma conversa com o céu, e o céu ouve quando oramos com o coração presente. A fé nas palavras que dizemos é o que dá poder à oração. Se não acreditas no que estás a dizer, não importa quantas vezes recites o rosário, a escuridão pode continuar por perto. A Ave Maria não é uma fórmula mágica, nem um feitiço que, por se repetir, nos traga resultados. É um ato de fé profunda. É como a saudação que o arcanjo Gabriel dirigiu a Maria quando a saudou como cheia de graça, Lucas 1:28. Uma saudação que jamais havia sido pronunciada antes. Gabriel não disse simplesmente olá, declarou algo único, que Maria estava completamente cheia de graça, um estado divino que não existia em nenhum outro ser humano. Quando dizemos que Maria está cheia de graça, estamos a proclamar algo que os demônios não conseguem suportar. Estás a declarar a união total de uma alma com Deus, algo que a escuridão não pode tolerar. Mas o que é um poderoso ato de proclamação perde-se quando é dito sem consciência, sem reverência. A oração sem presença é como uma carta nunca enviada. O padre Ripperger observou algo subtil, mas devastador. Muitos católicos rezam como se estivessem a marcar um horário, como se o rosário fosse mais uma tarefa para completar ao fim do dia. Sentam-se, recitam as mesmas palavras de sempre, mas as suas mentes estão noutro lugar. O corpo está presente, mas a alma está ausente.
Numa ocasião, o padre encontrou um homem que havia rezado o rosário fielmente durante 25 anos, todos os dias, sem falha. No entanto, apesar da sua dedicação, a sua vida estava seca, sem paz nem avanços espirituais. O padre perguntou-lhe: "Lembraste-te da última vez que olhaste para Maria com o coração quando rezavas?" O homem não conseguiu responder. Este momento de reflexão foi o que permitiu ao padre dar-se conta de que, embora o homem seguisse a rotina do rosário, a sua alma não estava lá. A sua oração era apenas um ato físico, não um encontro genuíno com o divino. Rezar sem presença é estar perto, mas sem conectar. É como estar numa sala, mas não ver as pessoas que estão contigo. A oração é um convite para te encontrares com o céu, mas, quando não prestamos atenção, a nossa oração perde a sua eficácia. No livro do Apocalipse, Cristo diz: "Tens fama de estar vivo, mas estás morto, desperta." Apocalipse 3:1. Esta é uma advertência clara de que a presença na oração é essencial. O coração da Ave Maria não está apenas em Maria, mas em Jesus, o fruto bendito do teu ventre. No entanto, em muitos grupos de oração, esta parte da oração é a mais rápida e a mais ignorada. Frequentemente, as palavras Jesus são sussurradas quase sem pensar, sem o respeito e a reverência que o seu nome merece. Mas isto é um erro fatal, já que o nome de Jesus é a chave da nossa salvação e contém um poder imenso. O padre Ripperger assinalou que quando o nome de Jesus é pronunciado sem reverência, a potência espiritual que reside nele não se ativa. Em Filipenses 2, 9 e 10 é-nos dito: "Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra." Este é um princípio espiritual que não é apenas poesia, é uma lei espiritual. Quando dizemos o nome de Jesus com fé e reverência, os demônios submetem-se, os anjos inclinam-se e o céu responde. Mas quando dizemos o seu nome de maneira mecânica, como se fosse apenas mais uma palavra, estamos a anular o poder que reside nele. O nome de Jesus não é apenas um preenchimento entre palavras, é o detonador espiritual da nossa oração. Tudo o que dizemos antes dele e tudo o que dizemos depois dele deve fluir dele. A guerra espiritual não é algo que possamos ver facilmente, mas trava-se em cada oração que dizemos. A Ave Maria, quando recitada com verdadeira convicção, pode ser como um trovão na batalha espiritual. Segundo o padre Ripperger, ele testemunhou como os demônios reagem quando a Ave Maria é dita lentamente, com todo o coração, com total presença. Os demônios tremem, contorcem-se, gritam, porque as palavras pronunciadas com fé são como raios de luz que os desfazem. No entanto, noutros casos, quando o rosário é recitado de maneira rápida ou mecânica, sem a presença do coração, o mal permanece imóvel. A mesma oração que poderia ter expulsado os demônios não causa nenhuma mudança, simplesmente torna-se um som vazio. Isto não é superstição, é a realidade espiritual. O inimigo não se inquieta com a repetição sem fé. O que realmente o faz recuar é a verdade pronunciada com autoridade e convicção. A oração não se trata de fazê-lo bem ou de repetir as palavras como uma fórmula. Trata-se de o fazer com presença, com fé, com intenção. Uma única Ave Maria, dita com todo o ser, tem mais poder do que 50 recitadas sem atenção. A presença na oração é o que lança o ataque ao inimigo, não a quantidade de palavras que usamos. Para mudares a tua oração do hábito para uma verdadeira oração que abale os céus, há 4 passos sagrados que podes seguir. Estes passos guiar-te-ão a reavivar a essência e o poder da oração, permitindo-te não só dizer as palavras, mas vivê-las com todo o teu ser. Passo 1. Prepara o ambiente. Antes de começar a rezar, certifica-te de criar um espaço que reflita a sacralidade do momento. Silencia o teu telefone, desliga a televisão e, se for necessário, acende uma vela. Não estás apenas a dizer orações,
Estás a entrar num encontro sagrado. O ambiente deve refletir a reverência, a paz e a concentração necessárias para conectares verdadeiramente com o divino. Passo 2. Contempla o seu rosto antes de começar. Fecha os olhos e visualiza Maria, serena e radiante, a escutar atentamente. Imagina que lhe falas diretamente, não só através dela, mas com ela, como se estivesses a conversar de coração para coração. Cada palavra que pronuncias deve ser para ela, mas na sua presença, tudo ganha um significado mais profundo. Passo 3. Sente cada linha. Não te apresses. Deixa que as palavras se movam dentro de ti. Cada palavra deve ter um peso, uma razão para ser dita. Quando dizes cheia és de graça, recorda a pureza e a santidade que essa graça representa. Quando dizes Jesus, inclina o teu coração em reverência, porque nesse nome há poder. Não há pressa, não há atalhos. Passo 4. Nomeia a tua necessidade. Quando dizes rogai por nós, pecadores, não deixes que seja uma frase vaga. Diz-o com intenção. Reza por algo específico. Roga pela saúde da minha filha. Roga pelo regresso do meu marido. Roga pela ansiedade que me oprime. A oração não é apenas um rito, é uma linha de vida. Cada palavra, cada sussurro tem poder. Uma das forças mais poderosas na luta espiritual nem sempre provém de grandes rituais ou cerimônias solenes, mas da oração constante e fiel dentro do lar. O padre Ripperger observou que, quando uma mãe reza o rosário com devoção, a sua oração tem um poder que os demônios temem mais do que muitos exorcismos. Isto não é apenas uma questão de palavras, é uma proteção espiritual profunda que se estende a toda a família e às gerações futuras. A oração do rosário em família não só protege os indivíduos, mas cria uma barreira de luz que afasta as trevas. Frequentemente, o mal infiltra-se nas famílias através de feridas não curadas, vícios, amarguras ou apatia espiritual. E nesses momentos, quando ninguém está a olhar, o inimigo procura a sua oportunidade para entrar. Mas quando um pai ora, quando uma mãe reza com fé, quando uma avó sussurra uma Ave Maria pelos seus netos todas as noites, essa oração constante cria uma defesa espiritual que o inimigo não pode ignorar. O poder da oração familiar é um escudo contra os ataques invisíveis do mal. É através destas pequenas orações cotidianas que as almas são protegidas. Não é necessária uma grande cerimônia, apenas uma fé constante e uma oração sincera que flua com amor. O padre Ripperger testemunhou como a libertação nem sempre vem através de rituais grandes e complexos, mas através de anos de oração silenciosa e fiel. Não apenas uma vez, não de maneira ruidosa, mas de maneira constante. Pode ser que te sintas sozinho na tua batalha espiritual, mas lembra-te que o céu te escuta. E cada Ave Maria que rezares pode ser a oração que incline a balança a favor de alguém que amas. Se esta mensagem tocou o teu coração, quero convidar-te a dar um passo mais na tua vida espiritual. Talvez o teu rosário se tenha tornado seco, ou talvez tenhas estado a orar durante anos sem ver mudanças. Não desistas. Hoje, animo-te a fazer algo diferente. Recita apenas uma Ave Maria, mas falo com toda a tua atenção, com todo o teu amor, com toda a tua presença. Não importa quantos anos tenhas estado a rezar, esta oração poderá ser a que marque a mudança, a que desperte a escuridão que te rodeia. Lembra-te que não se trata da quantidade de orações que rezares, mas da profundidade com que as viveres. Se o teu coração estiver presente, se a tua fé estiver viva, então essa oração tem o poder de transformar a tua vida e a dos que te rodeiam. Uma única Ave Maria rezada com presença, fé e devoção tem mais poder do que 100 recitadas sem consciência. Hoje é o dia em que podes começar de novo. Se alguma vez sentiste que a tua oração se esvaziou de poder, agora tens a oportunidade de a voltar a encher de graça, de fé e de presença. Começa com uma única Ave Maria e permite que a tua alma desperte no processo. Se esta mensagem tocou algo em ti, comenta abaixo: Maria, purifica o meu lar.
Clica em gosto se a tua alma precisava deste lembrete e partilha se sabes que alguém que amas precisa de uma oração assim. Subscreve para receberes mais vídeos que falem diretamente ao teu espírito e acompanha-nos nesta jornada de fé e transformação. Conta-nos nos comentários de onde nos estás a ver e por quem estás a orar esta noite. Leremos cada nome e oraremos contigo.